Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz um tempo já que eu não apareço aqui gravando nesse modelo, né? Nesse tete-a-tete, nessa conversa, nesse bate-papo mais fechado, né? Mais eu e a câmera. E enfim, eu sinto saudades disso. Muitos de vocês, alguns de vocês vieram me perguntar o porquê que eu tinha parado, por que eu não fazia mais vídeos assim, que queriam que eu voltasse. Então, cá estou eu aqui de novo, fazendo mais um vídeo nesse estilo, voltando. E nada melhor do que voltar aqui, nesse lugar, que muitos de vocês que já me acompanham pelo Instagram, inclusive se você não me acompanha, já dá uma passada aí que já vai estar embaixo o meu arroba. Lá eu posto uns vídeos tops, tá? Vídeos muito tops mesmo, que com certeza vão te agradar e vão te ajudar de certa forma. Então quem já me segue lá, quem já me conhece, já tá cansado de ver lugares como esses, né? Nos meus vídeos, porque, enfim, toda oportunidade que eu tenho de vir pra cá, de estar num ambiente como esse, de estar em lugares como esse, eu não desperdiço, porque quem mora em cidade grande sabe que qualquer oportunidade de vir para um lugar como esse, de estar em um lugar que tenha paz, que o único barulho que você escute seja só passarinhos, que no caso estão aqui, e enfim, vão passar aqui atrás de mim, provavelmente eles ficam indo e voltando aqui atrás várias vezes. Vocês vão ver aí no vídeo, né? Vão ter mais esses. Se já não passaram, eles vão passar. Enfim, e também tenho aqui como companhia, né, que tá gravando vídeo comigo, os mosquitos que ficam aqui do meu lado, né? Vocês também conseguem acompanhar e vocês vão ter a presença deles aí até esse vídeo acabar, até ficar no 00 aí a barra de tempo, né? Mas enfim, eles estão aqui fazendo parte desse vídeo. Enfim. Mas eu tô até meio perdido aqui com o que eu vou falar, porque faz tempo que eu não falo aqui desse modelo, né, que eu não converso com vocês dessa maneira, né, mas a princípio o que eu queria falar aqui com vocês, algo que eu venho vendo muito comum, cara, muito comum mesmo, na juventude, né, nas pessoas que têm uma idade próxima à minha, né, que meu público, normalmente você que tá assistindo aí, provavelmente tem entre 17 a 25 anos, então estamos em fases parecidas aí, e esse é meu objetivo aqui, como gravando vídeos, né, postando coisas nas redes sociais, que é tentar ajudar as pessoas que estão mais próximas a mim, em questão de fase, né, mostrando que eu já passei por certas coisas e que você também vai passar, ou você já passou por certas coisas que eu também vou passar, e é isso que eu gosto, dessa proximidade, desse contato, com o mínimo de filtro possível, né, o que eu quero dizer. Enfim, é isso que eu gosto, dessa proximidade, desse bate-papo, dessa sinceridade, né. Mas voltando pro que eu queria falar, que é o assunto que discorreu tudo isso aqui, cara, você já parou pra pensar como que é curioso, como existem tantas pessoas que querem e se sentem muito bem em mostrar que sabem de tudo. As pessoas querem mostrar que sabem, que tem a ciência de tudo, e qualquer coisa que você vai falar é aquele cara que você sabe, que qualquer coisa que você for falar pro cara, você vai escutar. Você vai escutar alguma coisa que você tá errado, você vai escutar... O cara vai cair com dois pés pra cima de você, te mostrando que você é um burro, que você não tem conhecimento nenhum, e que tudo que você falou nos últimos 5 minutos de conversa não valeu de nada, e agora ele vai te explicar o que é o certo, porque você tava completamente errado. É esse tipo de cara, entendeu? Mas é esse tipo de cara, não só em uma vez ou outra, em todas as interações. É desse tipo de cara que eu tô falando, e esse tipo de pessoa, se você é acostumado a conversar com gente, se você é acostumado a ter contato com pessoas, você me entende e sabe que esse tipo de pessoa é muito mais comum do que você imagina, né? Muito mais comum do que parece. Enfim, e é engraçado você perceber, você tentar entender, na verdade, por que certas pessoas são assim, né? É meio irônico eu falar isso, porque eu já fui assim, muito assim, né? São fases da vida, não tenho problema nenhum em falar. Assim como eu, vocês também aprendem, assim como eu erro, todo mundo erra, então não importa. Então não tenho vergonha nenhuma em falar, em assumir que eu já fui assim, e exige muito trabalho para você entender que você não sabe de tudo, que você não é tão importante assim também, né? Que o que você falar pra pessoa, se você corrigir a pessoa, se você... Cara, a maioria das pessoas vão esquecer em 5 minutos, né? Depois de 5 minutos. O real problema é que você ser uma pessoa desse tipo, só tem malefício, cara. Só tem malefício, porque você literalmente vai estar acabando com a sua vida em duas áreas, de duas maneiras, que eu diria que são as principais. Seu social,
as pessoas vão começar a ser literalmente alérgicas a você. Elas não vão querer mais chegar em você e bater um papo amigo, sabe? Aquele papo leve, não. Porque tudo que elas sabem, que tudo que elas forem direcionar a você, você vai cair pra cima delas. Você vai falar que elas estão erradas. Você vai ser defensivo. Você vai falar que elas estão erradas de mil e uma maneiras. E segundo, isso é uma autossabotagem. E pessoas que são assim, é difícil elas admitirem que isso é uma autossabotagem. Que você saber de tudo é uma autossabotagem, é uma baita de uma autossabotagem. Porque isso vai te manter no mesmo lugar pro resto da sua vida, até você ter essa mesma cabeça. Porque partindo do pressuposto de que eu já sei de tudo, eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso que você me fale o que eu já sei disso, por que você tá me falando isso? Partindo dessas linhas, você não vai mais aprender nada, porque você já sabe de tudo, então você não precisa de nada. Né? Você não precisa que fulano venha até você e fale que você tá fazendo esse cálculo de uma maneira errada, que você tá investindo seu dinheiro de uma maneira errada, que você tá comprando coisas que você não poderia estar comprando porque você sabe de tudo, você conhece a sua vida. Ele não sou eu, por que ele tá opinando? Ele não sou eu, ele não vive a minha vida, ele não tá na minha pele, por que eu tenho que escutar ele? É uma justificativa. Mas essa justificativa te mantém aonde? No mesmo lugar. Te mantém na autossabotagem, que são esses dois pilares. Seu social vai pro beleléu e o seu emocional também vai. Você também vai junto. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque você fazendo isso é uma baita de uma autossabotagem. E o mais difícil, eu diria, que é admitir isso pra si mesmo. É deixar essa capa de lado, deixar esse ego de lado, admitir pra si mesmo que isso é uma autossabotagem, identificar e realmente começar a prestar atenção nas próprias atitudes, nos próprios atos, como você conduz uma conversa com uma pessoa, como você reage quando alguém te contrapõe, como você reage quando alguém fala pra você que você está errado, que não é de tal maneira e é dessa, como que você reage? Se você já parte pra cima já querendo mostrar que você tá certo, se você já tenta se explicar porque você não gosta de se sentir inferior, como que você reage? Como você reage quando você é contrariado? Como que é seu comportamento? Como que você se comporta nessas situações? Você é mais defensivo? Você parte pra cima? Você fica mais naquela, eu preciso me explicar, porque senão o cara vai pensar que eu sou burro, senão ela ou ele vai pensar que eu sou muito burro e que eu não tô preparado pra essa conversa? Como que você age? É aí que começa o processo, né? É a autocorreção. Você precisa ter a capacidade de enxergar os seus próprios pensamentos, de enxergar as suas próprias falas. Se eu não me engano, tem um nome para isso, se eu não me engano o nome disso é metacognição, né? Inclusive é um dos recursos mais escassos nos dias de hoje, não só na nossa idade, não só na minha idade, mas também com todas essas pessoas. Metacognição é algo extremamente escasso, que é a capacidade de você conseguir pensar sobre o seu pensamento, de você conseguir pensar sobre o que você está pensando, se esse pensamento vale a pena, se o que você está aqui e está transmitido para cá, se o que você está falando se o que você está pensando e está falando está valendo a pena, ou se isso não está te auto-sabotando, se isso não está te levando pro buraco. Enfim, a capacidade de pensar sobre o seu pensamento é algo extremamente escasso. E eu diria que essa habilidade é uma das habilidades que mais vale a pena você desenvolver como pessoa. Entendeu? Porque isso você já cura, cara, várias coisas. Assim como qualquer coisa, não é fácil. Porque exige atenção, exige prioridade, exige trabalho. Entendeu? Não tem como você falar que existem certas coisas que sim, o tempo vai te ensinar. E sim, o tempo cura muitas coisas. O tempo te ensina muitas coisas. Mas você fica nessa de que, não, com o tempo eu vou aprendendo. Não. Irmão, meu amigo, a vida vai te mandar tanta pedrada até você aprender, que é muito melhor você evitar todas esses socos na cara e começar um processo de autocorreção antes disso, entendeu? É muito melhor, porque você vai evitar muita merda. Isso se linka exatamente com o assunto do vídeo, entendeu? Que foi aqui que a gente chegou. Cara, você sendo uma pessoa que não tem um ego tão grande, que não é tão arrogante, as pessoas vão gostar de falar com você. As pessoas vão gostar de vir até você. As pessoas vão querer estar mais do seu lado. As pessoas vão querer desabafar com você. Porque elas... E mesmo, cara, mesmo que quando elas falem algo e você tenta corrigir, se você se posicionar da maneira certa, se você conseguir entender o que aquela pessoa que tá falando com você quer, o que essa pessoa quer sentir, cara, você pode corrigir essa pessoa 1001 vezes. A pessoa vai querer vir falar com você de novo.
de novo, e de novo. Porque não importa o que você falou, importa a maneira que você disse. Importa o que você fez a pessoa que tá falando com você sentir. O que você fez aquele cara sentir? O que você fez ela sentir enquanto você tava falando? Enquanto ela tava falando com você, enquanto você tava falando com ele, enquanto ele tava falando com você? O quê? O que você fez ele sentir? Essa é a pergunta. Entendeu? Essa é a questão. E cara, você consertando isso, você sendo uma pessoa que abaixa mais a cabeça, uma pessoa que abaixa mais a bola, uma pessoa que mais escuta do que fala, meu, cara, sem brincadeira, você já vai estar na frente de muitas das pessoas que eu conheço, pelo menos, muitas das pessoas que eu vejo na internet, nessa internet aqui, cara. Isso é um recurso impagável, entendeu? É impagável mesmo, assim. Porque você consegue, cara, você vai melhorar seu social muito mesmo. Muito mesmo. Você vai se tornar uma pessoa fácil de se relacionar, entendeu? E, como eu já disse, o seu emocional, o seu olhar no espelho, você e você vai melhorar muito. Porque você vai perceber que quando você deixa esse ego de lado, quando você deixa esse eu sei de tudo de lado, esse peito estufado de lado, você percebe que a cada conversa que você tem com alguém, mesmo que você considere que essa pessoa sabe menos que você, é uma oportunidade de você aprender. É uma oportunidade de você ser alguém diferente, ser uma pessoa diferente que você foi antes de ter essa conversa, por mais besta que ela possa ser. Porque mesmo que você saiba menos que essa pessoa em determinado aspecto, em determinado assunto, você ainda pode sair dessa conversa sabendo mais sobre a pessoa, sabendo mais sobre o indivíduo que você está falando, ou sabendo mais sobre um assunto que esse cara sabe mais que você. Ele pode não saber sobre você em X assunto, mas em Y assunto, ele é 300 vezes mais coerente e competente que você. Entendeu? Mas enfim, esse foi o papo que eu queria bater aqui com vocês, né? Faz um tempo, como eu já falei, que eu não venho aqui, mas foi melhor do que eu imaginava, do que eu esperava, essa conversa aqui com vocês. Mas eu espero que eu tenha tocado você de alguma maneira, espero que eu tenha te impactado de alguma maneira, e você que está do outro lado da tela, né? Enfim, esse é o meu objetivo, como eu já falei, ficar próximo de você, estar em contato com você, e por meio das minhas experiências também, te mostrar o que é isso que a gente vive, né? O que a gente chama de vida, que são experiências, conjunto de ações, e enfim, é muito mais complexo do que a gente pensa, ou muito mais simples do que a gente pensa, dependendo do que você precisa ouvir agora. Pode ser ou muito mais complexo, ou muito mais simples, depende do que você precisa de agora. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu desejo muita felicidade para você que está assistindo, desejo muita paz, que Deus abençoe seu coração, sempre. Escute mais, fale menos, que vai melhorar tudo. Se você só entender, se você deletar tudo que você viu nos últimos 10 minutos aqui desse vídeo e ficar com uma frase só, eu diria para você ficar com: fale menos, escute mais, fale menos. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui e espero ver vocês mais vezes. E é isso, um abraço.